A Eli está subindo, ela, acima de tudo, uma pessoa que se tornou muito próxima ao meu coração. Ela é a presidente do Sindicato dos Psicanalistas de São Paulo. E eu sei que muitas pessoas do nosso programa conhecem o nosso sindicato e são atendidos de um jeito muito carinhoso, de um jeito muito amoroso ali, naquele local. E essa parceria com o sindicato é algo que nos abençoa muito, viu, Eli? E ela vai estar falando um pouquinho sobre essa relação de pais e filhos, mas, sobretudo, ela é uma mãe, ela foi uma das minhas professoras, e também cuidou do grupo de estudo, do grupo, né, que eu pertenci. Então, foi um tempo muito precioso e eu espero que vocês todos sejam muito abençoados com esse tempo que nós teremos hoje. Nós vamos ter esse tempo. Lá, um pouquinho antes das 10, vamos separar em grupos, vamos ter algumas perguntas e respostas. Se você tem algumas perguntas, qual é o nosso WhatsApp, Valéria? Já vai mandando para o nosso WhatsApp, nós vamos selecionar algumas, nós vamos colocar no telão depois, acho que é melhor a gente colocar no telão depois. Já está ali, ó. Olha, já está ali. Alguma pergunta que você tenha, mande para esse número, a gente vai tentar ver as perguntas que são mais repetidas. Vamos ter um tempinho logo no final para falarmos um pouquinho das perguntas e respostas, tá? Bem-vinda. Boa noite a todos. Primeiro, é um prazer muito grande, agradeço a Roseni, agradeço aqui a Igreja Batista. A Roseni já falava, quando eu dava aula, ela já falava sobre o Celebrando. E é uma oportunidade para a gente, que é da psicanálise, mostrar um pouquinho do trabalho da psicanálise, mostrar um pouquinho da visão da psicanálise e, de alguma forma, contribuir para quem é pai ou quem está querendo ser pai. Hoje a gente realmente tem uma vida bastante atribulada e uma das dificuldades, das grandes dificuldades que as pessoas têm é em saber o que é ser pai e o que é ser mãe. Eu dou palestras em escolas para adolescentes e para os pais, e os pais são confusos, eles não sabem direito o que eles têm que fazer, eles não sabem, muitas vezes, se pode falar não ou se pode falar sim. Então, o meu objetivo com essa palestra é realmente mostrar um pouquinho, pela visão da psicanálise, aquilo que é possível dentro da educação, nessa vida que a gente tem hoje, que é uma vida tão corrida. Vou pedir para ela começar a passar meus slides. A gente sabe que o mundo mudou, a cultura mudou. Muito provavelmente, quando a gente era novinho, né, quando a maior parte aqui dos adultos eram novos, os pais, eles simplesmente olhavam para a gente já sabia o que eles estavam pensando. Você ia na casa da tia, e a tia oferecia aquela Coca-Cola a mais, você olhava primeiro para a mãe, para ver se a mãe falava sim. Se a mãe olhasse de um outro jeito, você nem pegava, nem fazia nada, você ficava lá quietinho. Só que isso mudou, né? O mundo mudou, a cultura mudou. Eu sempre falo assim, que houve um relativismo muito grande na vida. Tudo ficou muito relativo. Então, deve ter hierarquia entre pais e filhos? Depende. Né? Os filhos devem obedecer aos pais? Depende. Só que isso prejudicou demais a educação. A gente vê esse prejuízo da educação dentro das famílias e, obviamente, dentro das escolas. Eu fiz magistério. Magistério, para quem não conhece, é o curso que a gente fazia antigamente para dar aula para criança. E eu me lembro, no magistério, no início dos anos 90, que existia uma propaganda muito grande do não diga não. Quem é que lembra disso? Né? Não podia dizer não para as crianças. Né? Ao contrário, você tinha que... A criança de 2 anos fazia qualquer
bagunça, você tinha que abaixar, conversar com a criança. Essa ideia de não dizer não para a criança também acabou prejudicando a nossa relação, também acabou prejudicando a relação que os adultos têm com as crianças na escola. Então, a gente percebe que houve, sim, uma mudança de mundo, uma mudança de cultura, só que a gente não se encaixou ainda muito bem. A gente ainda não sabe direito o que fazer com esses adolescentes e essas crianças. Eu sempre falo para os pais e para educadores, não adianta a gente reclamar dos adolescentes, por exemplo, se, na realidade, o adolescente de hoje, ele é só consequência daquilo que nós fizemos com eles. Eu posso reclamar do meu filho, meu filho tem 22 anos, e falar, olha, está vendo, ele não estuda, ele está vendo, ele não trabalha, ele não quer nada com a vida. Mas qual que é a minha responsabilidade? Ele não se fez sozinho. Eu fiz alguma coisa. Então, às vezes a gente reclama dos adolescentes de uma forma geral e a gente esquece que eles são consequência de uma educação que a gente deu. Pode passar o outro. Dentro desse mundo que muda, a gente tem um grande acesso à informação. Antigamente, para a gente conversar com aquela pessoa que morava em outra cidade, você mandava carta, porque até telefone era muito caro, não dava para ligar para as pessoas. Hoje não. Hoje a gente tem acesso à informação e à comunicação de uma forma muito excessiva. Quem aqui tem filhos já percebeu como as crianças são preguiçosas para fazer pesquisa? A gente até fala, dá um Google, né? Pesquisa no Google. As crianças e adolescentes fazem isso? Eles perguntam para a gente porque eles têm preguiça. Eles acham que as coisas precisam estar à mão. Por quê? Porque o acesso é muito intenso, é muito fácil, é muito rápido. Então, dá preguiça pensar. Com esse acesso que a gente tem à informação e à comunicação, que, de alguma forma, foi muito bom para a gente, também dificultou aquilo que a gente precisa muito na relação com o outro, que é a tolerância. A gente percebe que crianças e adolescentes são bem menos tolerantes do que os adultos. Eles querem as coisas rápido. Tem um filósofo que fala que é a geração miojo. Já ouviram falar? Geração miojo, porque tudo num clique, tudo em 1 minuto, tudo tem que ser resolvido naquela hora. Né? É como pais que são caixa eletrônico. Né? Alguém já se sentiu assim, como um caixa eletrônico dos filhos? Né? Pai, quero o boné. Tá. Pai, quero o celular novo. Eu sempre pergunto para os pais, e vou perguntar para vocês, quem aqui tem dívida no cartão de crédito por causa de filho? Por causa de bobeira de filho? O boné, o celular, o tênis. Né? A gente gasta. A gente gasta. Porque a gente acha que precisa satisfazer isso que é intenso, isso que é excessivo para o adolescente, em função desse acesso à informação e dessa comunicação que é muito rápida. Pode passar. Olha lá os nossos excessos. A gente tem tecnologia, a gente tem muito consumo e a gente tem a felicidade como obrigação. Já perceberam como o mundo hoje, ele nos obriga a ser feliz? Você tem que mostrar que é feliz na internet, no Facebook, no Instagram, seja através de selfie, seja através daquilo que você precisa fotografar para dizer que você está bem. Olha o restaurante onde eu estou. Até cafezinho, as pessoas postam um cafezinho.
porque elas acreditam que aquele café é melhor do que o café dos outros. Existe uma obrigação em ser feliz, uma obrigação em estar bem, que faz com que a gente não se veja, a gente não se perceba. Essa obrigação em ser feliz faz a gente buscar, lá na medicina, as chamadas pílulas da felicidade. O Rivotrilzinho básico. Né? Por quê? Porque eu não suporto a minha ansiedade, eu não suporto a minha angústia. E que exemplo que a gente está dando para crianças e para adolescentes? Se eu me preocupo em postar no meu Instagram, no meu Facebook, uma felicidade que não existe, porque quando eu vou conversar com meu filho, eu só grito. Eu só brigo com meu filho. Mas a minha foto no Instagram está lá. Eu participo de alguns grupos de mães, de adolescentes, de Facebook. E um dia desses eu vi uma postagem de uma moça que reclamava da filha. A filha tinha feito uma outra escolha de parceria sexual e a mãe não aceitava. E a mãe tinha mandado essa filha embora de casa. E a mãe estava muito mal, então ela posta que ela está muito mal em função daquilo que a filha escolheu e a atitude que ela teve. E eu, por curiosidade, fui olhar como que era, então, as fotos dessa moça com a filha. Fotos lindas, felizes. Será que existia felicidade? Uma semana antes, essa moça estava postando a foto ali com a filha de 15, 16 anos, num parque, sorrindo. Onde que está a verdade da gente? Está na foto? Ou está no fato de uma pessoa, de repente, dizer, olha, eu estou mal porque eu mandei a minha filha embora de casa? Qual que é a verdade? Qual que é a nossa verdade? E será que a gente está conseguindo passar isso para os nossos filhos? Será que a gente está conseguindo mostrar o que realmente é verdade para a gente? Ou a gente também está nessa busca de uma felicidade que talvez nem exista? A oração que a Roseni passou, agora a oração da serenidade, achei bastante interessante que fala, né, que mais ou menos que me conceda ser feliz no possível. Agora, será que eu preciso ficar mostrando para todo mundo que eu estou feliz? Quando a gente faz isso, a gente mostra o quê para os nossos filhos? Depois não adianta a gente reclamar que as meninas postam fotos que são escandalosas. Ou mesmo os meninos. Eles querem ser vistos. E eles querem ser vistos do mesmo jeito que a gente quer. Pode passar. O que será que a gente quer para os nossos filhos? Vocês sabem o que vocês querem para os filhos de vocês? Será que a gente sabe responder? Geralmente a gente fala o quê? Eu quero felicidade, eu quero que meu filho seja feliz. Mas a custo do quê? O que será que a gente está fazendo para que nossos filhos realmente sejam felizes? Se é que é isso que a gente quer. Ou eu quero que meu filho seja um trabalhador que ganhe muito dinheiro, um empreendedor. Quero que minha filha case com um bom homem, que tenha uma boa família. E o que a gente está fazendo para isso que a gente objetiva para os nossos filhos? Será que a gente está fazendo certo? Pode passar. A família é o primeiro núcleo social. É através da família, como o primeiro lugar que a criança tem para ser gente, que a criança pode aprender alguma coisa. Família não é ao acaso.
A gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente decide que a gente vai ter uma família. Porque é uma escolha, e se é uma escolha, há uma responsabilidade. Ainda que alguém fale, mas eu fiquei grávida sem querer, desculpa. Decidiu ter a criança, decidiu casar, decidiu ter família, a responsabilidade é sua. E é na família que a criança vai aprender os primeiros valores. O que a gente tem hoje? A tal da terceirização da educação. Não é? Deixa com a avó, deixa com a babá, deixa na escola. Briga ainda na escola, porque a escola não faz direito. E eu estou educando? O que eu estou fazendo para educar realmente meus filhos? A criança, quando ela nasce, ela não sabe o que ela vai fazer. Se não é a gente, a criança nem se forma gente. A criança, ela precisa do olhar da mãe, do olhar do pai. A criança precisa que alguém olhe para ela e é como se dissesse, existe uma pessoa aí. Vocês sabem que se uma criança for tratada como um cachorro, ela será um cachorro? Ela vai latir. A gente faz a criança ser gente. Agora, que tipo de gente a gente está formando? Aquela frase famosa, né? Que filhos que eu estou deixando para o mundo? Os meus filhos serão bons homens, boas mulheres para o mundo? É na família que começa. A família é, sim, responsável. Não adianta pedir para o governo, para a escola, para a babá, para a mãe, para a tia, para a madrinha. Não adianta. É na família. Quando a gente decidiu criar uma família, a responsabilidade passou a ser nossa. E a gente vai ter que dar conta. Meu casamento não deu certo. Poxa, que pena. Mas a responsabilidade continua sendo sua. Mas o pai do meu filho é muito ruim. Que pena. A responsabilidade ainda é sua. Infelizmente. Que bom seria se todas as famílias fossem tudo quadradinha, né? Tem papai, tem mamãe, tem filhinho. Ai, que lindo. Mas a vida não é desse jeito. A realidade não é desse jeito. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade com mais afinco. E é responsabilidade porque foi um dia a nossa escolha. Um dia eu decidi ter filho. E um dia eu decidi casar, e aí eu assumi essa responsabilidade. Pode passar. Não existe regras que valem para todas as famílias. Mas existem alguns valores que são importantes para todas as pessoas. Respeito, obediência, não é? Coisa simples, gente. Saber cumprimentar alguém. Saber que eu não posso ultrapassar o limite do outro. Saber que eu não posso sentar no lugar que tem um outro sentado. Parece bobo isso, mas isso é o que a gente encontra nas escolas. Quando eu vou dar palestra em escola, os professores reclamam. Porque os alunos, eles não sabem nem mais qual que é o seu lugar enquanto corpo. Eles se esbarram, porque o corpo parece que não tem limite. E aí, obviamente, como é que eu vou olhar o outro? Como é que eu vou respeitar o outro? Então, existem, sim, valores que servem para toda a sociedade. E esses valores, eles devem ser ensinados em casa. Respeito aos mais velhos, respeito ao outro, responsabilidade. A criança não vai aprender na escola, sinto muito. Vai ter que ser em casa. Pode passar. Estabelecer limites e regras não traumatiza. Olha que lindo isso. Não é maravilhoso a gente saber que eu posso dizer não? Eu posso dizer não para o meu filho. Eu não preciso ficar dizendo sim o tempo inteiro. Não
preciso. E até vai aparecer em algum lugar, mas eu já adianto. Às vezes a gente diz não pelo simples fato de dizer não. E ok. Mãe, posso ir no shopping? Não. Por quê? Porque eu não quero. Ah, mas a mãe da minha amiga deixa. Poxa, que legal que a mãe da sua amiga deixa. Eu não deixo. Ah, mas por quê? Precisa ter um porquê. Não, não precisa ter porquê. Eu disse não, não é não e eu digo não. E pronto. Eu vou escondido. E tem pai que deixa. Tem pai que acha engraçado a criança sair escondida. Aprendam a dizer não. O não vale. Aliás, o não, ele é constitutivo. A gente precisa de limite, a gente precisa de não na vida. E aí a gente tem um monte de adolescente, um monte de criança que não tem tolerância, que não consegue se frustrar. Por quê? Porque sempre receberão sim. Então, pode dizer não. E pode dizer não sem justificativa. Isso é bom para a criança. A vida é assim com a gente, não é? A gente não recebe uns nãos da vida que você fala, nossa, mas, poxa, podia ter sido sim, e não é. É não. Né? Então, a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Não é não. Faz parte dos limites da educação. E a gente pode fazer isso. Não tem problema, não é errado. Não é errado falar não para os filhos. E pode falar não sem justificativa. Pode passar. Os filhos não devem acreditar que mandam nos pais. Já viram, né? Criança que bate em mãe. Criança decide aonde os pais vão jantar. Tem criança que decide aonde os pais vão sentar na mesa. Aquela coisa de, minha filha, 2 aninhos, já se veste, escolhe a roupa. Ai, que lindo. Será que é tão lindo assim? 2 anos, tem personalidade forte. Desculpa, isso não existe. Não tem criança com personalidade forte, com 1 ano e meio, 2 anos. Não existe isso. Tem o fato da gente não ter conseguido inserir nãos possíveis para essa criança. E aí ela acha que pode tomar conta. E tem criança que manda nos pais. A criança não pode achar que é possível isso. Por um motivo muito simples, assim, bem facilzinho da gente entender. A gente é mais velho e sabe mais. A criança, quanto menor, pior, porque elas querem mandar mais, e menos elas sabem. Menos elas conhecem da vida. Como é que eu deixo uma criança de 4 anos decidir aonde a família vai jantar? Aonde os pais vão sentar? Quais os pratos que vão ser comidos naquele jantar? E, infelizmente, existem crianças, aliás, existem pais que permitem que as crianças mandem na família. Mandem mesmo. Para aqueles que ainda não têm filhos, é bom ver a palestra para já começar de pequeno, né? Porque depois, quanto mais velho, pior, para a gente dar uns cortes. Pode passar. Os filhos, eles podem participar de todas as discussões, inclusive de discussões relacionadas a dinheiro. Mas eles não podem decidir, eles não têm amadurecimento para isso. Eles devem saber, sim, das condições dos pais. Para quem gasta mais aí no cartão de crédito, faz boleto, fica fazendo dívida por causa de filho, senta com o teu filho. Claro que vai depender de como você fala com ele, mas ele tem 10 anos, ele tem 15 anos, ele tem 8 anos, não tem problema. Olha, você não vai nessa viagem com a escola porque eu preciso pagar a conta de luz, eu preciso pagar o financiamento da casa, eu preciso pagar o condomínio. E não tem dinheiro para você ir. Mas não é o seu filho que vai ter que decidir isso, por favor. Mas eles podem, sim, participar das discussões. Eles podem, sim, saber da situação. E por que eles podem saber?
Porque às vezes eles veem um amiguinho comprando o celular, o iPhone 11, acho que é o 11 que tem o novo, é o 11. Né? Ah, olha, meu amigo tem o iPhone 11. Nem você tem o iPhone 6 ainda. E aí o filho quer o iPhone 11. E tem pai que dá vontade de bater no pai, né? Mas a gente não pode bater. Mas, poxa, o seu celular tem que ser melhor. O seu. Você muitas vezes trabalha com o celular. Teu filho não, teu filho está indo para a escola. Eu vejo criança de 10 anos, eu atendo crianças de 10 anos que têm celular melhor do que o meu, óbvio, né? Mas que tem iPhone 10. Eu fico pensando, como assim? Então, a gente precisa colocar os filhos a par disso que acontece na vida da gente. Olha, o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego. Não vai mais ter aquele dinheiro que tinha, não vai ter a viagem. Não vai ter as férias. A gente pode, sim, falar isso para a criança e para o adolescente. Quanto menor a criança, obviamente tem que falar de um jeito melhorzinho, né? Não adianta querer colocar conta na frente da criança que ela não vai saber. Mas deixe seus filhos a par das condições da família, para eles não acharem que não dá porque vocês são chatos. Não dá porque não dá. Pode passar. Os pais não podem abdicar de sua posição, né? Aquilo que eu estava falando, quantos pais não sabem o que é ser? O que é ser pai? O que é ser mãe? Eu sempre falo assim, ter filho é muito fácil. Ter filho qualquer um tem, não é? Agora, ser pai, ser mãe é difícil. Depende da posição, depende daquilo que eu assumo como responsabilidade, como compromisso. E eu tenho um compromisso e uma responsabilidade com aquela criança. Então, não importa se me separei e queria casar de novo, então eu vou deixar meu filho na casa da minha mãe porque eu quero viajar com meu namorado novo. Oi? Será que dá? Será que é assim que funciona? Mas o meu ex-marido, ele não fica com a criança e ele sai. Sinto muito. A gente escolheu ser pai, ser mãe, a gente abdicou do tempo de solteiro. Da balada, do barzinho, da saída com os amigos. E não adianta falar assim que com filho é qualidade ao invés de quantidade. Mentira isso. Não é. Não é. Precisa de quantidade, sim. A gente precisa estar com a criança. Eu atendo criança pequenininha, 2, 3, 4, 5 anos. E às vezes, porque os pais trabalham muito, o simples fato da gente sentar durante 1 hora e olhar a criança brincar, faz toda a diferença para a criança. Existe algo que muda na criança só porque a gente sentou com ela no chão e ficou olhando. Eu não estou dizendo brincar, eu estou dizendo olhando. A gente olha a criança, ela está lá brincando sozinha, mas existe um adulto como presença. E presença mesmo, não é presença no celular. Né? Não adianta colocar o filho para brincar ali no chão enquanto você está no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Não. A quantidade de tempo que a gente fica com os nossos filhos faz diferença, sim. Por isso que é importante a gente pensar muito antes de escolher ter filhos. A gente precisa pensar. Se eu quero para o meu futuro, se eu tenho como objetivo de vida ser uma grande executiva que viaja pelo mundo, será que para mim vale a pena assumir o compromisso com uma criança? Eu tenho que pensar, eu tenho que colocar na balança. A gente precisa ser pais mais responsáveis.
não ter filho só porque é bonito. Só porque todos os amigos tiveram filhos, vou ter um filho também. Não. A gente precisa pensar. E pensar é colocar na balança isto que eu sou e aquilo que é aquele serzinho, que inicialmente vai depender somente dos pais. Não vai depender de outras pessoas. Pode passar. Pais são pais, amigos são amigos. A gente nem precisa dizer muito, né? A minha filha, meu filho tem 22, a minha filha tem 20 anos. Outro dia ela vai na faculdade e ela falou, eu deixei na faculdade, ela falou, mãe, desce aí, vem ficar no bar, tomar uma cerveja com a gente. Eu falei, não. Conheço os amigos dela que já foram em casa, em churrasco e tal, mas não dá. Não dá para ir na balada com o filho, né? Não dá para querer ter os amigos do filho. Infelizmente, existem pessoas que querem ser muito amigos dos amigos do filho. Fora aqueles casos escabrosos, né? Pai que fica com a amiga da filha, a mãe que fica com o amigo do filho. Umas coisas que a gente vê por aí. Cadê a posição de pai? Cadê a posição de mãe? Qual que é o respeito que um filho vai ter por um pai ou por uma mãe que não se coloca nessa posição? A gente, na posição de pai e de mãe, a gente oferece proteção. A gente oferece um porto seguro. É importante estar nesta posição de pai e de mãe, inclusive sem saber muitos detalhes da vida do filho. Que existem coisas que os filhos vão contar para quem? Para os amigos. Eles não precisam contar para a gente. Só que a gente tem que se colocar como porto seguro. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Se der alguma coisa errada, é a mim que você procura. Isso é ser porto seguro. É poder oferecer proteção. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente consegue assumir um compromisso com aquela pessoa. Não é assim nos relacionamentos? Não é? Você só confia na pessoa que está do seu lado se a pessoa que está do teu lado mostra que tem compromisso com você. Aí você confia. Aí você tem um porto seguro. Não é? Se a gente não sente isso, não adianta. Parece que a coisa não anda. E querer ser amiguinho demais dos filhos só prejudica a relação. Prejudica a nossa relação. A gente pode ser pais amigáveis. Pais amigáveis é conseguir conversar sobre todas as coisas, conseguir escutar algumas coisas que às vezes a gente fala, meu Deus do céu, por que meu filho está fazendo isso? Mas tá bom, né? Mas ter consciência de que a sua posição é de pai ou de mãe, e não de amiguinho. Pode passar. Cuidado com o que fala, não faça confidências. Os filhos não precisam saber de tudo. Eu acho que é uma das piores coisas que tem. É quando a gente recebe no consultório um adolescente, um pré-adolescente, né, 11, 12, 13 anos, que sabe da intimidade dos pais. Por quê? Porque a mãe ou o pai resolve descarregar os problemas para aquela criança. E isso acontece. Ai, mas seu pai também, olha só, seu pai também bebeu, olha, mas seu pai também fez isso. Ah, sua mãe que faz não sei o quê. Será que a gente precisa ficar falando essas coisas para os nossos filhos? E, infelizmente, existem pais que contam, sim, intimidades daquilo que se faz entre quatro paredes. Eu recebi uma vez uma menina com 16 anos,
E a mãe dela, separada, que saía com outras pessoas, tinha lá seus namorados, e a mãe contava todas as vezes para a menina de 16 anos. Ela estava perturbada, essa menina. E eu tive que chamar a mãe e falar, olha, chega, para, acabou. Não faça mais, ela não é a sua amiguinha. Ai, mas é que eu gosto tanto dela, é que ela já está virando uma mulher. Ela me dá conselho, ai meu Deus. Mas ela me dá tanto conselho. A menina é de 16 anos. E ela estava com um monte de problema. Esta menina com 16 anos. Com problema de relacionamento com os outros, com problema na escola. Porque ela não estava suportando aquilo que a mãe contava. Porque não é problema dela, é problema da mãe. A mãe que arruma uma amiga e vai contar lá suas coisas para a amiga. E não para o filho. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E por que eu digo isso? Porque hoje é muito comum. Lembra quando eu falei, existe um relativismo? Antigamente, quando a mãe olhava de baixo para cima, você já sabia o que a mãe pensava? A gente tinha uma hierarquia bem estabelecida. Não é? Você tinha 10, 11, 12, 15 anos, chegava na sala, seus pais estavam conversando, você ficava... Imagina, só se alguém perguntasse alguma coisa, você falava. Agora não, agora é relativo, todo mundo se mete na conversa de todo mundo. E os pais permitem que as crianças se metam nas relações. Então, é muito comum a gente ver tanto essa amizade do pai sair junto com o filho adolescente, como a mãe sair junto com a filha adolescente, como de se contar coisas sobre a intimidade. Isto não é legal. Pode passar. Olha lá, os filhos precisam sim do nosso tempo. Pode passar. A gente precisa aprender a administrar o nosso tempo. A gente não deve desperdiçar nosso tempo com rede social quando está com o filho. E isso independe da idade, são só os pequenininhos. Quer saber o que seu filho adolescente pensa? Vou dar uma dica. Eu não gosto da dica, mas essa eu dou de graça. Por exemplo, aborto. Um tema super delicado. Você quer saber o que seu filho pensa sobre aborto? Senta com ele, assiste uma televisão, deixa passar um filme, uma série, um programa qualquer, e conversa. Nossa, olha só, você viu fulano aí na novela, aí não sei aonde, está pensando, o que você acha? Mas não dê bronca, por favor. Não pode pensar isso. Não é assim. A gente vai conversando. Mas essa é uma forma da gente saber o que os nossos filhos adolescentes estão pensando sobre as coisas. Porque a gente não sabe, é óbvio que se você perguntar diretamente, eles não vão responder. Então, senta no sofá, só que você precisa ter tempo. Senta no sofá, vai assistir a novela, a série. Quando teve aquela série que eu particularmente não gostei, das 13 razões que a menina se suicidava, lembram dessa série? Eu sempre falo que, para mim, foi um desserviço essa série. Mas muitos pais acabaram fazendo isso, de sentar e assistir junto com os filhos e conversar, e tentar saber se os filhos estavam sofrendo alguma coisa relacionada a bullying, a angústia, a ansiedade. Então, nessa época, eu consegui conversar com alguns pais que fizeram isso e trouxeram os seus filhos já com uma ideia melhor daquilo que estava acontecendo com o adolescente. Então, é importante, sim, a gente ter tempo, sentar, assistir uma televisão ou qualquer coisa assim, um filme, e conversar a respeito. Pergunte para o seu filho o que ele pensa sobre. A gente aprende bastante. E eles têm umas ideias, às vezes, mirabolantes sobre as coisas que acontecem no mundo. Mas pergunte, só que pergunta tranquilamente, né? Como quem não quer nada. Né? Olha só essa moça, né? Está aí na novela, vai casar, tão novinha. Né? De repente, sua filha vai chegar para você, nossa, mãe, mas que lá na minha sala tem 3 que casou. Você fala, meu Deus,
Não é? Ah, lá na minha escola tem a menina que já ficou grávida. Todo mundo passa a mão na barriga dela. E você nem estava sabendo? Pode passar. Os filhos não devem escolher um dos lados. Isso é triste demais. Não façam isso com os filhos de vocês. Nunca. Conversem com outras pessoas. Mas não peçam para os filhos decidirem com quem você quer ficar, com o papai ou com a mamãe. Não façam isso. É um corte que se faz na criança, como se realmente se pegasse um machado e cortasse a criança no meio. Essa é a sensação da criança e do adolescente. Os pais não têm noção do mal que fazem quando eles fazem esse tipo de pergunta. Mas você vai ficar com quem? Com o papai ou com a mamãe? Mas você gosta mais de quem? Do papai ou da mamãe? Não façam isso. Porque a gente acaba fazendo os nossos filhos terem perturbações que depois vai gastar muito dinheiro com análise, com terapia. Porque não há necessidade, eles não conseguem fazer esse tipo de escolha. Não é possível fazer esse tipo de escolha. Não é possível chegar e falar, eu prefiro a minha mãe, eu prefiro o meu pai. Então, se um dia estiverem passando por essa situação, não façam isso. Conversem com outras pessoas, deixe que a criança converse com outras pessoas, de preferência com profissionais que conheçam o que está acontecendo. Mas jamais uma escolha. Criança não consegue escolher. Pode passar. É importante a gente falar a verdade. Do mesmo jeito que eu preciso arrumar tempo para ficar com os meus filhos, eu preciso também dizer para os meus filhos, agora não dá, agora eu estou cansada. Agora eu não vou brincar. Agora eu não vou ler com você. Agora eu não vou fazer lição com você. De novo, sejam verdadeiros. Se você quer a verdade do seu filho, seja verdadeiro com ele. Porque se você não for verdadeiro com ele, ele vai aprender a mentir com você. Ele vai aprender a enganar com você. Ele não vai dizer a verdade para você. Pode passar. Isso a gente também já falou, né? Não esconda os problemas financeiros. Não façam isso. Isso é muito ruim para a criança. A gente joga a criança numa ilusão que depois ela não sabe como volta. Pode passar. Negocie somente o que é possível. Criança com 9, 10 anos que quer alguma coisa e você acha, veja, você é o pai, é a mãe, é o responsável e acha que não, é não. E as crianças são inteligentes, né? Eles conseguem dar justificativas para a gente que, né, eles dão um nó na gente. Mas negocie somente o que é possível. Negocie somente aquilo que a criança realmente pode entender e pode negociar. Pode passar. Crie momentos em família e não abra mão disso. Eu acho que isso é extremamente importante nos dias de hoje. É o almoço no domingo que você vai resolver que todo mundo vai sentar na mesa e vai comer. É para ir na casa da avó. É qualquer coisa que você decidir que vai ser um momento em família. Principalmente quando a gente tem filhos adolescentes, fica mais difícil, né, ter um horário que está todo mundo em casa. Por isso que é importante, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. De novo, sem celular, sem TV ligada. Né? Aprendam a se conhecer, todos da casa, né? Todos que estão ali, todos que estão envolvidos. E você escolhe. Você é o pai, você é a mãe, você escolhe. Você escolhe o que vai ser importante. Vai ser o almoço no domingo, então vai ser o almoço no domingo, todo mundo vai ter que estar lá. Pode passar. Permita que os filhos resolvam seus conflitos. É horrível. Quem trabalha em escola aqui sabe como é horrível quando os pais vêm tentar resolver alguma coisa que é dos filhos. Tirou nota baixa, vai brigar com a professora.
Ah, não fez a lição de casa, não fez o trabalho. A mãe vai lá pedir mais um dia. Permita que seu filho seja responsável. Permita que seu filho tenha compromisso. Você permite isso a ele. Não resolva as coisas para ele. Deixa que algumas coisas ele consegue resolver. Né? Ah, tirou nota baixa? Então, tirou nota baixa, desculpa, vai ter que estudar mais para a próxima. Não vai lá brigar com a professora porque tirou nota baixa. Né? E tem muitos pais que fazem isso, infelizmente. Pode passar. A defesa incondicional prejudica o filho. Meu filho não fez, meu filho não participou, meu filho não estava lá, meu filho não fala desse jeito. Imagina, meu filho não, meu filho é o bonzinho. Os amigos é que são ruins. Eu sempre falo para os pais assim, já pararam para pensar se de repente é o seu filho a laranja podre? E se for o seu filho aquele que faz arte e leva todo mundo junto? E se for o seu filho aquele que arruma confusão? Às vezes a gente quer fugir nessa defesa incondicional, meu filho não, e a gente não está olhando para o nosso filho. A gente está querendo esconder da gente mesmo aquilo que o nosso filho é. É melhor olhar e tratar se for necessário. Mas sempre pense, está tendo uma confusão na escola. Será que o meu filho é o bonzinho mesmo? Aquele que não faz nada? Comigo aconteceu uma situação contrária. Uma vez eu fui conversar com a coordenadora, minha filha tinha uns 8 anos, mais ou menos, e a coordenadora começou a falar, não, mas ela não estava envolvida. Eu falei, estava, tenho certeza que estava. Porque eu conheço, eu sei quem é. Não, ela é tão boazinha. Eu falei, não é, não. E é óbvio que eu estava certa. A professora, na hora que veio, falou, não, ela estava, ela também fez. Então, eu sei quem é, né? Fez errado, né? Leva a bronca, toma o castigo que precisa tomar, e ok, resolve-se. Mas a gente não deve se cegar. Né? Às vezes, o nosso filho é a laranja podre ali da turminha. Pode passar. Privar os filhos das consequências de seus atos não é protegê-los. Deve ser de uma dor absurda uma mãe que precisa, de repente, ou que se vê na situação de levar um filho a uma delegacia, entregar um filho à polícia. Eu acho que ninguém quer isso. Eu não quero. Né? E acredito que vocês também não. Para que isso não aconteça, para que a gente nunca tenha que entregar um filho à polícia, a gente vai ter que ensinar desde pequeno que o que é errado é errado. Ah, pegou a borracha na escola, é errado. Ah, pegou o bibelozinho na casa da tia, na casa da avó. Poxa, foi na casa da avó, é errado. Não proteja. Naquilo que é errado, é errado. A gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Bom, eu acho que a gente sabe. A gente sabe que roubar é errado, a gente sabe que mentir é errado. Não é? A gente sabe que falsear é errado. Então, se você não quer consequências piores, para quando seus filhos forem mais velhos, desde pequenininho, já começa a mostrar o que é errado e castigar da maneira que tem que castigar, né? Não tem que espancar ninguém, né? Mas vai deixar para pensar, vai tirar celular, não vai sair, seja o que for, né? Mas a gente precisa desde pequeno. Então, não proteja demais, né? Deixa a criança ter compromisso e ter as consequências daquilo que ela faz de errado. Pode passar. Os filhos não são propriedade dos pais, por isso devem seguir os seus caminhos e serem responsabilizados.
Aquilo que a gente mostra para a criança, de pequenininho, os valores que a gente realmente ensina para as crianças ficarão para o resto da vida. Eles ficam como marca e eles vão funcionar o resto da vida. Inclusive, a questão da religião, eu acho muito interessante, porque, às vezes, o adolescente ele se revolta e ele sai da religião dos pais, ou ele não quer mais participar dos almoços em família. Ele, aliás, ele se acha a ovelha negra, ele acha que nem faz parte daquela família. Quantos adolescentes falam, nossa, acho que eu fui adotado, porque, né, essa família é tão diferente de mim. Só que os valores de respeito, de obediência, de responsabilidade, de compromisso, esses valores ficarão. E eu sempre falo para os pais assim, se você tem um filho adolescente que ele está nesse momento de revolta, né, não quero saber da família, fica sossegado que daqui a pouco ele volta. Pode ficar sossegado. Porque é muito comum, quando chega lá com 21, 22, 23, esses adultos, que deveriam ser adultos já, eles retornam. E eles ficam muito parecidos com quem? Com a gente. Vocês já perceberam como vocês são parecidos com os pais de vocês? Tem gente que fala, não, de jeito nenhum, eu não quero. Mas não vai ter jeito. Às vezes a gente se pega com a mão assim, aí se para e pensa, nossa, igualzinha a minha mãe. Não é? Às vezes a gente se pega dando uma bronca no filho, aí você para e pensa, nossa, igualzinho minha mãe fazia, igualzinho meu pai fazia. Não tem jeito. É marca. Aquilo que a gente aprende de pequenininho, marca. Em psicanálise a gente fala marca o psiquismo. E daí marca todo jeito de ser da criança. Por isso que a gente precisa ser bom exemplo, né? Porque se a gente não for bom exemplo, a criança, o adulto vai voltar, nosso filho vai voltar adulto, repetindo aquilo que a gente não gostava na gente mesmo. Pode passar. Proteção e segurança. Pode passar, que eu acho que eu até já falei um pouco nessa questão de porque eu te amo, eu permito tudo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Porque eu te amo, eu deixo você bater em mim. Porque eu te amo, eu deixo você brigar comigo. Porque eu te amo, eu deixo você me desrespeitar. Porque eu te amo, eu vou fazer tudo para que você não sofra. A gente não pensa isso? Porque eu te amo, eu não quero que você sofra de jeito nenhum. Os filhos precisam saber das consequências de seus atos. Então, é porque eu te amo, eu permito que você sofra as consequências daquilo que você escolhe. É porque a gente ama que a gente vai dar bronca. É porque a gente ama que a gente vai fazer os nossos filhos serem responsáveis. E responsáveis no sentido de responder por aquilo que fazem. É porque a gente ama esses filhos. Pode passar. Aí acabou. Eu achei que tinha uma outra frase. Então, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, tem as minhas redes. Eu não posto cafezinho, tá? Nem o almoço. E muito obrigada.